Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Fórmula Chat. Meu nome é Jean e hoje eu vou explicar tudo o que aconteceu no GP de Portugal desse fim de semana. A largada, por incrível que pareça, foi bem tranquila comparada com as últimas duas corridas. Foi bem limpa, ninguém fez nenhuma loucura e todos os pilotos foram bem conservadores. Já na volta 2, o Raikkonen se embabacou todo com seu companheiro de equipe, Antonio Giovinazzi, e ele basicamente deu um totozinho ali atrás dele e perdeu a asa dianteira. Assim, ele abandonou, acabando já com a sua corrida ali já na segunda volta. Assim, o safety car entra na pista, já parando a corrida na segunda volta. Os carros deram várias voltas e somente lá na volta 7 a corrida é retomada. Verstappen passa Hamilton pelo segundo lugar na relargada, então ficando Bottas, Verstappen e Hamilton. Esses três sobraram na frente. Pérez, que seria em tese o quarto colocado, ele largou muito mal, perdeu algumas posições e ele demorou para voltar para a corrida. Lá na volta 10, Hamilton consegue uma linda ultrapassagem em cima de Max Verstappen por dentro, ali na curva 1. Lá na volta 13, Tsunoda, o japonês, levou um chamadão ali da sua equipe por estar infringindo alguns limites de pista, o que já rendeu a ele na última corrida em Imola uma punição. Então a equipe não queria levar mais uma punição, então deu um chamado dele ali no rádio do japonês. Lá na volta 18, Daniel Ricciardo passa Sebastian Vettel pelo 10º lugar. Ele que largou lá atrás, teve problemas na classificação e largou em 16º e agora já estava em 10º. Ótima corrida de recuperação do australiano. Lá na volta 20, Hamilton passa Bottas, abrindo uma boa vantagem para cima do segundo colocado. E assim, Bottas vai caindo um pouco de rendimento, o que deixa bom para o Max Verstappen, que estava vindo logo atrás dele. Então, a briga pelo segundo colocado já ia ficar um pouco melhor ali. Enquanto isso, as paradas nos boxes começaram a acontecer. Muitos pilotos que começaram com os pneus soft, que são os pneus macios, eles começaram a parar para botar os pneus médios, tá? Isso foi o que aconteceu muito no início da corrida. Quem parou por primeiro com o soft, aparentemente teve uma boa desvantagem e eu já vou explicar para vocês o porquê disso. Na volta 22, Ocon foi o primeiro a parar e colocar o pneu duro. O Ocon começou com o pneu médio e tecnicamente ele pararia para colocar o pneu soft, o macio, mas a equipe optou por colocar o pneu duro, que é o mais lento, só que o mais lento ele também dura mais. Então foi um pouco estranho à primeira vista, mas você vai ver que muitas equipes copiaram isso aí e viram que o desgaste dos pneus estava muito alto. E logo em seguida, Gasly para na volta 25, coloca também pneus duros e Leclerc para também para colocar os pneus duros. Só que ele largou de médios, o que era um pouco diferente. Geralmente o que estava acontecendo? Pilotos que estavam largando de pneus médios paravam e colocavam os duros lá da metade para o final da corrida. Os pilotos que largaram de pneus macios paravam ali com um quarto mais ou menos de corrida, colocavam os duros e iam até o final. O Leclerc ele parou já no início e ele já tinha largado de médios, então o desgaste estava muito, muito alto para os pilotos mesmo. Lembrando, se você não é inscrito nesse canal, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu sempre vou estar postando vídeos aqui toda semana, às vezes 1 ou até 2 vídeos por semana, tá bom? Por favor, se inscreva no canal. Lá na volta 36, Max Verstappen é o primeiro a parar dos líderes. Ele para botar os pneus duros. Logo após, na volta 37, Bottas também para tentar evitar uma ultrapassagem do holandês em cima dele, mas não consegue. Ele para, mas logo assim que ele sai do box, ele é ultrapassado pelo Max Verstappen. Na volta 38, Lewis Hamilton também para, uma volta após o seu companheiro, só que nessa parada dele, Sérgio Pérez assume a liderança, que estava em quarto lugar. Lembrando que Pérez ele não parou, ele estava estendendo a estratégia dele. Ele largou de médios e ele é um bom piloto para conservar pneus. Ele estava estendendo bastante a parada dele, tá? Então ele assume a liderança aí, deixando Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro.
com Bottas em quarto colocado até o atual momento. Na volta 39, Leclerc e Carlos Sainz trocam de posições por ordem de equipe. Tá? Eles estavam com pneus diferentes e estratégias diferentes. Então, assim, o Leclerc ficou à frente do espanhol no momento da corrida. Lá na volta 42, Daniel Ricciardo também parou e ele voltou em 10º lugar, mesmo com a parada. Ele estava indo muito bem, largando lá de 16º, eu já tinha falado isso um pouco antes, mas ele foi muito bem, o Daniel Ricciardo, nessa corrida. Nesse momento da corrida, mais ou menos, o Giafone, que é o comentarista da Band, ele estava comentando o quão grande estava o desgaste dos pneus na corrida de Portugal. Então, muitos pilotos que a estratégia era somente uma parada para colocar médio macio ou macio médio, estavam parando para colocar pneus duros. Então isso estava mexendo um pouco com a estratégia. Na minha opinião, foi o que mexeu a corrida. A corrida não foi lá aquelas mais interessantes como foi a do ano passado. A do ano passado foi bem mais legal do que a desse ano, mas essa briga dos pneus ali com os pilotos foi a parte mais interessante da corrida, no meu ver. Na volta 51, Hamilton chega no Pérez e ele ultrapassa o mexicano. Ele até falou que para mostrar as bandeiras azuis para o Pérez, para deixar ele passar, porque ele achou que ele era um retardatário, mas não era. Então o Pérez ele tentou fazer com que o Hamilton perdesse tempo tentando ultrapassar ele para beneficiar o Max Verstappen. Só que isso não deu certo. O Hamilton chegou nele, logo que chegou já ultrapassou e não foi muito boa uma estratégia que deram para o Sérgio Pérez. Lá na volta 52, logo após a ultrapassagem do Hamilton em cima do Pérez, a equipe da Red Bull já chamou o Pérez e colocou pneus macios, já que faltavam bem poucas voltas para o final. Então os pneus macios não duram muito, só que eles são os mais rápidos. Assim, o Sérgio Pérez ele tentou fazer a volta mais rápida e realmente ele conseguiu até aquele momento da corrida. O que eu achei um pouco de sacanagem com o Sérgio Pérez foi que a estratégia foi basicamente feita em cima do Verstappen, então prejudicou muito o Sérgio Pérez, mas ele pilotou muito bem do segundo quarto da corrida em diante. Tá? O Sérgio Pérez foi bem, só que ele está dando muita má sorte até o momento. E lá na volta 53 não podia faltar Nikita Mazepin. Ele levou uma punição de 5 segundos por ignorar as bandeiras azuis, que são aquelas dos retardatários. Então o Sérgio Pérez estava chegando nele e ele tinha que abrir passagem para o Sérgio Pérez passar. Só que ele ignorou totalmente as bandeiras azuis. Então ele levou 5 segundos de punição e também ele levou 1 ponto na superlicença dele. Lembrando que os pilotos que chegam a 12 pontos na superlicença, que é aquela carteira de motorista da Fórmula 1, eles são banidos por uma corrida. Então já foi 1 ponto, faltam 11 para o Pietro Fittipaldi entrar no lugar dele. Cara, que fase do Mazepin. E um detalhe, já que a gente está falando sobre as Haas, é bem importante lembrar que as Haas são os piores carros do grid. E entre o Schumacher e o Mazepin tinha um certo momento na corrida que eles estavam 1 minuto de distância um do outro. Então, só para mostrar a diferença de habilidade de um piloto com o outro, é absurda. Com o mesmo carro eles estavam quase 1 minuto, quase uma volta o Schumacher deu em cima do Mazepin. E o Schumacher não deixou as Haas por último. Ele conseguiu ultrapassar o Latifi, ficando em 17º. Então as Haas não ficaram totalmente em último lugar nesse GP de Portugal. Então até o momento, já que estavam Hamilton, Verstappen, Bottas e Pérez, a diferença entre Bottas e Pérez estava mais do que 25 segundos, o Pérez conseguiu parar para tentar fazer aquela melhor volta com pneu macio. Realmente, ele conseguiu parar, botou os pneus médios, não aconteceu nada de ruim na parada dele e ele conseguiu fazer a melhor volta da corrida até aquele momento. Só que na volta seguinte, quem fez isso também foi o Verstappen, já que o tempo do Bottas para o Verstappen aumentou, então ele foi fazer a mesma coisa. Ele também parou para botar os pneus macios e fazer a melhor volta, e ele conseguiu. Só que ele não contava que a FIA ia tirar aquela volta mais rápida dele. Ele excedeu um pouco os limites de pista e a volta dele foi cancelada, tá? Então, infelizmente, aí pro Max Verstappen não deu para ele dessa vez. Ele não conseguiu ponto extra, ficou pro finlandês. Legal mostrar que no rádio o Hamilton até cogitou fazer a mesma coisa para tentar fazer a melhor volta, mas eles decidiram não fazer. Eu acho que foi o certo.
eles já estavam com a corrida na mão, era um ponto extra, eu sei que cada ponto vale nesse campeonato que está bem acirrado, mas vai que acontece alguma coisa no pit stop e faz aquela lambança e não dá certo. Então eles decidiram por não fazer o pit stop e só conseguir a vitória ali, que já estava na mão do Lewis Hamilton. Então com isso o Lewis Hamilton ganha o GP de Portugal, largando de segundo lugar. Bottas, que largou de primeiro, caiu para terceiro e Verstappen ficou em segundo lugar, deixando o campeonato ainda mais acirrado. Hamilton está somente a 8 pontos à frente de Max Verstappen. Então ficou ali com Hamilton com 69 pontos e Max Verstappen com 61. Então a briga está entre aqueles dois ali. O terceiro colocado é o Lando Norris, que está com 30 e poucos pontos, então ele não vai nem fazer cócega nos dois por enquanto, então a briga vai ser entre esses dois pilotos. E para mim, o destaque da corrida foi o Lewis Hamilton, que largou em segundo lugar e conseguiu sua 97ª vitória de números 97, e outro que foi muito bem foi o Daniel Ricciardo, que largou lá de trás de 16º lugar para chegar em nono, marcando pontinhos ali para a McLaren. Ele foi muito bem, ótima corrida de recuperação do australiano. E as decepções da corrida ficaram por conta do Carlos Sainz, não por conta do piloto, mas por conta da Ferrari, que deu uma estratégia muito ruim para ele, não deu certo. Ele largou no top 10 e chegou fora do top 10. Foi muito ruim para a Ferrari, isso não foi legal. Então, Carlos Sainz é uma das decepções do GP de Portugal. A outra decepção, claro, Valtteri Bottas. Largou mais uma vez a pole position, só que na hora da corrida eu não sei o que acontece com ele. Ele chegou em terceiro lugar, não consegue capitalizar aquela vantagem dele e ele está com menos da metade dos pontos que o companheiro de equipe dele, Lewis Hamilton, tem. Então ficou a classificação da temporada até o atual momento, com Lewis Hamilton em 69 pontos, Max Verstappen com 61, ali já depois, bem lá para trás, vem o resto, né? O Lewis Hamilton e Max Verstappen estão bem na frente, ficou com Lando Norris em terceiro com 37, depois Valtteri Bottas com 32, Charles Leclerc com 28, Sérgio Pérez 22, Daniel Ricciardo com 16, Carlos Sainz com 14, Esteban Ocon com 8 e o último do top 10 é o Lance Stroll com 7 pontos. Tá? Então esse é o top 10. Eu acho bem difícil mudar um pouco essa de por quem vai ser o título se não for por Lewis Hamilton e Max Verstappen. Eu acho que os dois vão estar brigando até o final pelo campeonato. Então, gente, se você ficou até aqui, quero primeiro agradecer você de coração e pedir para você se inscrever se você não é inscrito. Eu agradeço de verdade, vocês estão me dando uma ajuda tremenda, e deixa um comentário também, que vai me ajudar bastante, beleza? Lembrando que no próximo fim de semana temos o próximo GP da Fórmula 1, que é o GP da Espanha, lá na Catalunha, beleza? Galera, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo.